Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Atos capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos, por isso que começa dizendo: em meu livro anterior, é o mesmo autor, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor para nós. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo nesse culto. O Senhor está falando já há tanto tempo, de tantas formas especiais. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho especial aqui do Júnior, sobre a história dessa família que nos abençoa tanto. E agora, diante do texto e diante daquilo que o Senhor está propondo nessa série de pregações para nós, fala conosco. Acima de tudo, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vem Espírito Santo é o tema dessa manhã. Há alguns anos atrás eu fui morar em Catanduva. Sei que todos sabem disso. Passei um ano lá apoiando a plantação da igreja da Vineyard que estava acontecendo. E um certo dia eu estava passeando com a minha filha Luísa. Estávamos com o nosso cachorro, amigão, que a Eline e o Negão acabaram ficando com ele, né? Dói meu coração. Brincadeira. Estava passeando lá com o amigão, eu, a Luísa e o amigão. E de repente a Luísa começou, ela era novinha, ela tinha 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim. E de repente ela começou a cantar um louvor. Eu não lembro qual era agora. Mas ela sozinha começou a cantar. E eu, o amigão e a Luísa. E de repente ela foi cantando, e sabe quando a voz vai embargando, vai ficando embaçada assim por causa da emoção? Ela foi ficando comovida com o louvor que ela estava cantando sozinha. E eu ali, eu falei: opa, está acontecendo alguma coisa, Deus está fazendo alguma coisa no coração dela. E eu continuei, e ela começou a ficar para trás, e eu deixei. Percebi que ela estava querendo ter um tempo mais particular, só que claro, uma distância segura. Fui andando, caminhando, olhando para ela. Ela começou a chorar, E aí eu cheguei perto dela depois que ela parou de chorar e parou de cantar. Eu falei: filha, estava acontecendo alguma coisa? Ela está aqui. Lembra disso? Lembra não? Aí ela falou assim: pai, sabe quando você sente que Deus existe de verdade? E que parece que Ele está aqui dentro do coração da gente? Aí eu falei: sei filha, sei muito bem. Essa história é tão simples, mas tão cheia de significado, nos mostra claramente um dos papéis do Espírito Santo. Porque uma coisa é você ouvir sobre Deus, ler o livro sagrado que nós temos nas mãos, ouvir o que os seus amigos têm a dizer a respeito disso. Outra coisa é você experimentar dentro de você, no seu coração, e de repente nascer dentro de você uma convicção de fé,
de que Deus existe e de que Ele mora dentro de você. Esse é papel do Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Mas antes de falar sobre o Espírito, nós precisamos rapidamente nos lembrar da doutrina da Trindade. Nós cantamos hoje sobre a Trindade. A Trindade define Deus em 3 pessoas de mesma natureza, substância e essência. O nosso Deus é um Deus, não 3 deuses, um Deus apenas, mas que se relaciona conosco e existe em 3 diferentes pessoas: Deus o Pai, Jesus Cristo o Filho e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Uma das bases da nossa fé cristã é o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos nos apresenta a Trindade. Quem lembra o Credo de cor aí, foi católico, teve que decorar para a primeira comunhão. Mais alguém além de mim? Então vamos lá. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Veja, já no início do Credo dos Apóstolos, a sustentação de todas as declarações de fé de todas as igrejas, nós vemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo juntos. Na criação, nós vemos lá no início, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O início desse versículo diz: no princípio criou Deus. Deus do hebraico antigo é Elohim, que está nesse texto aí, que é o plural de Eloá. Ou seja, é como se a palavra original já dá um sentido plural para o nome de Deus. Não é lindo isso? Um sentido plural para o nome de Deus. Elohim significa o Altíssimo, o Exaltado, e esse Deus que é plural. E o Evangelho de João faz uma relação íntima com esse texto, porque nós vemos aqui o Pai e o Espírito criando. Mas no Evangelho de João nós vemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio, quando foram criadas todas as coisas. Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E João está falando a respeito de Jesus Cristo. Voltando para Gênesis, quando Deus vai nos criar a mim e a você, criar a humanidade, Ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Veja, o tempo todo essa revelação para nós de um Deus que é plural, de um Deus que é Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, numa perfeita harmonia, fazendo com que a vontade desse único Deus em 3 pessoas aconteça no nosso meio o tempo todo. Mas nós falamos muito sobre o Deus o Pai, falamos muito sobre Jesus Cristo, o Filho, mas falamos pouco a respeito do Espírito Santo. Quem é essa pessoa de Deus, essa terceira pessoa da Trindade? O que Ele faz entre nós, o que Ele faz em nós, o que Ele faz a partir de nós, qual é o papel, qual é a história, como que o Espírito Santo foi revelado para nós na Palavra de Deus. Começando pelo Antigo Testamento, vamos passar e tentar enxergar essa presença do Espírito entre nós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, Ele enchia pessoas especiais em momentos especiais, para tarefas especiais. Era assim que o Espírito Santo era dado, era derramado. Por exemplo, o Espírito Santo era a força de Sansão, o Espírito Santo era a sabedoria de Salomão, o Espírito Santo era a capacidade guerreira de Davi. Ele ungia pessoas para tarefas específicas e em momentos específicos. Porém,
Ainda no Antigo Testamento, o profeta Joel nos apresenta uma promessa maravilhosa. O profeta Joel é um livro bem pequenininho entre os profetas menores. E esse profeta é aquele que melhor descreve o dia do Senhor, o dia final. E aí ele diz ali no seu livro, ele faz uma promessa para nós, que é central a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos ler esse texto. Joel capítulo 2, versículo 8. Estou sem minha Bíblia aqui. Pode pegar para mim uma Bíblia, por favor? Muito obrigado. Livrozinho difícil de achar, né? Mas quando a gente está com pressa. Ok, encontrei. Obrigado. Versículo 28, Joel capítulo 2, diz assim: então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. 29 diz: naquele dia derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e farei maravilhas nos céus e na terra. Ok, desculpa a minha demora. Uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Isso para eles naquele tempo era uma coisa assim absurda. A possibilidade de que todos fossem cheios desse poder e dessa presença do Espírito Santo. Essa foi a promessa aguardada no Antigo Testamento. E aí aparece Jesus Cristo. E Jesus Cristo, já no anúncio de sua missão, ele diz no Evangelho de Lucas: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração, e pôr em liberdade os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Palavras de Jesus. E aí ele diz isso, e ele começa realmente a agir debaixo de um poder e creditar esse poder ao Espírito Santo que estava sobre ele. E ele fez exatamente tudo aquilo que ele disse que o Espírito o havia ungido para fazer. Ele curou enfermos. Os milagres de Jesus Cristo eram incríveis, as pessoas ficavam admiradas com aquilo. Mas não apenas com os milagres que ele era capaz de fazer, as pessoas se admiravam também com a forma santa que Jesus Cristo vivia, separada daquele mundo e dos pecados que aquele mundo abraçava. Jesus Cristo foi um homem, isso incomodou muito as pessoas do seu tempo. Ele era capaz de viver uma vida sem pecado. Ele também falava com extrema sabedoria, e as pessoas também ficavam admiradas de onde esse homem tira tanta sabedoria assim. Então veja, o Espírito Santo sobre Jesus, produzindo uma vida de santidade,
de separação, o Espírito Santo sobre Jesus, produzindo uma sabedoria e um discernimento sem igual. O Espírito Santo sobre Jesus, curando os enfermos, libertando os cativos, os possessos de demônios. O Espírito Santo sobre Jesus. E Jesus, como nós temos refletido aqui nessa série DNA, ele não fez essas coisas sozinho, mas ele chamou um grupo de pessoas para fazer junto com ele. E ele prometeu para essas pessoas, e esse é o ponto-chave aqui, do primeiro texto que nós lemos. Ele fez uma promessa, e a sua promessa foi: olha, eu estou partindo, mas é bom inclusive que eu parta, porque se eu não for, o Espírito Santo não será enviado até vocês. E quando ele vier, ele será o auxiliador, ele será o conforto, ele será o poder do alto, para que vocês sejam e façam tudo aquilo que o Pai quer de vocês. O Espírito Santo. E de fato, isso aconteceu. A narrativa do Evangelho, como nós lemos no início do livro de Atos aqui, ela termina onde Jesus dá uma missão para os seus discípulos. Ele diz: agora vocês vão por toda a terra e vão ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensine as pessoas a guardarem essas coisas. Vocês vão batizar pessoas, mas não saiam ainda, esperem o poder que vai capacitar vocês para fazer isso. E eles aguardaram em Jerusalém. E o início do livro de Atos narra esse momento que nós chamamos de dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre os discípulos, e a partir deles, aquele Espírito começou a encher pessoas, inclusive gentios, que deixavam os judeus enlouquecidos. Como que o Espírito pode se derramar sobre qualquer pessoa? E era isso que eles estavam aprendendo, que a promessa em Joel era verdadeira. O Espírito queria encher todas as pessoas com o seu poder e a sua vida, a vida de Deus. E foi isso que aconteceu. E houve uma transformação enorme a partir do poder do Espírito Santo dentro dos discípulos e apóstolos, e a partir deles no mundo que os cercava. Mas quem era o poder por trás dessa história? Era o Espírito Santo. E o Espírito Santo está hoje disponível para nós. E eu queria rapidamente que nós refletíssemos sobre esse papel do Espírito, em primeiro lugar, em nós. O Espírito Santo, em primeiro lugar, tem um trabalho a fazer em nós, antes de fazer a partir de nós. E esse trabalho dentro de nós, ele começa com a conversão. O Espírito Santo converte, ele santifica, ele conforta e ele ensina. João 17, versículo 8, quando ele vier, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora olha que texto lindo, Ezequiel 36, 26 a 27, tem esse texto aí? Ok. Olha, diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecer fielmente às minhas leis. Porei o meu espírito em vocês. O primeiro trabalho do Espírito Santo é aquilo que o Júnior estava falando aqui agora há pouco. É aquilo que acontece de dentro para fora. O Espírito Santo vem sobre nós para nos convencer do nosso pecado. Isso quebranta o nosso coração e nos coloca diante de Jesus como quem realmente precisa de um Salvador. Ninguém procura Jesus se não for convencido do seu pecado e se não se encontrar necessitado de alguém para o salvar.
Portanto, ninguém encontra Jesus se o Espírito Santo não o convencer. Primeiro papel, ele nos convence do pecado. O Espírito, olha que coisa linda que Ezequiel está dizendo através do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: Deus fez uma promessa: eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e essa transformação, que é a conversão, que aponta para a santificação, acontecerá de dentro para fora. Exatamente o que o Júnior disse aqui agora há pouco. É por isso que na nossa igreja, nós cremos nisso aqui na Vineyard, e é por isso que nós não estamos tão preocupados em mudar as pessoas, a aparência das pessoas de fora para dentro, porque nós cremos que é o Espírito Santo quem faz isso. E antes talvez da pessoa demonstrar todas as qualidades e virtudes de caráter que nós esperamos de um cristão, o Espírito Santo é quem opera, o Espírito Santo é quem trabalha, o Espírito Santo é quem convence. O trabalho dele. E aí ele diz aqui, eu acho isso lindo demais: o Senhor está prometendo para o povo de Israel uma força interior que os faria capazes de obedecer às leis. Aquilo que a lei não foi capaz, o apóstolo Paulo disse isso. Aquilo que a lei não foi capaz de produzir, que é o quê? Obediência. O Espírito Santo dentro de vocês será uma força e um poder para conduzi-los à obediência. Então nós somos sim capazes de obedecer a Deus, porque o Espírito Santo produz esse novo coração e essa nova vida dentro de nós. E o Espírito Santo, ele converte, mas ele também santifica. Vamos ler mais um texto, 1 Pedro 1, 15 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata e ouro, que fostes comprados, fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Coração puro, parece brincadeira, né? Nós, coração puro. Eu, coração puro. Você, o coração puro. Chamados para ser santos, como Deus é. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ele está chamando você para uma vida santa, uma vida de coração puro. E isso só será possível se você for guiado pelo Espírito e não pela sua carne. O apóstolo Paulo apresenta esse conflito de fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Aquele que é carne é nascido da carne, é carne, Jesus Cristo disse, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, é capaz de entender a vontade do Pai e obedecer à vontade do Pai. Você pode sim obedecer, você é capaz sim de obedecer, mas essa capacidade não é sua, não vem de você. O que nos leva à obediência à santa palavra do Senhor é o poder sobrenatural do Espírito Santo. Então essa é uma ótima razão para você dizer hoje: vem Espírito Santo. Amém. Não é? Vem Espírito Santo, porque sozinho eu não sou capaz de obedecer, e eu não quero ser governado pela minha carne. A minha carne luta pelas coisas da carne: ira, raiva, ódio, rancor.
Eu quero ser guiado pelo Espírito, onde há frutos do Espírito, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, todas essas coisas só o Espírito Santo, Deus, pode nos trazer. Por isso Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele faz com que nós não sejamos guiados pela carne, mas pelo Espírito. Outra coisa que o Espírito faz em nós, Ele nos conforta. Ele é o nosso consolador. A palavra grega para Espírito Santo em João, entre o capítulo 14 e o capítulo 16, é parakletos, ou parácletos. Significa, sabe o que significa? Olha que lindo isso, você não vai esquecer. Parácletos é aquele que é enviado para estar ao lado, em ativa contribuição. Aquele que é enviado para estar ao seu lado, em ativa contribuição. Esse é o Espírito Santo, Ele é o Paráclitos, Ele é aquele enviado por Deus para ser o seu companheiro por toda a sua vida, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Deus sabia que por isso que Jesus disse, é bom que eu vá, porque se eu não for, não virás para vocês o Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Paracletos, aquele que estará ao lado de vocês para os ajudar todos os dias. Amém. Então você tem um companheiro fiel, que te ama, que te ensina, que te santifica. O nome dele é Espírito Santo. Não é bom saber disso? Ele conforta o nosso coração no meio das situações difíceis. Ele está do nosso lado todos os dias, e Ele é capaz de fazer isso porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus entre nós. O Espírito Santo também nos ensina. Eu vou pular esse texto, é um texto de 1 Coríntios 2, 10, 13. Depois você pode ler em casa. Mas o Espírito Santo, olha só que coisa legal. Às vezes você lê isso aqui e não consegue entender muito bem. Já aconteceu isso com você? O Espírito Santo nos ajuda a entender. O Espírito Santo abre a nossa mente para compreender as coisas que são do alto. É por isso que muita gente não consegue, porque precisa do Espírito Santo para servir de tradutor das coisas que são sobrenaturais. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para todas essas coisas. E olha que coisa incrível, quanta coisa o Espírito Santo faz em nós. Na Vineyard nós temos essa oração simples que nós costumamos fazer: vem Espírito Santo. E essa oração que nós fazemos não é porque nós acreditamos que o Espírito Santo não está e ele está em outro lugar e a gente convida ele para vir para cá. Não é. É porque quando nós dizemos vem Espírito Santo, nós queremos que Ele faça a vontade dEle. É isso que nós estamos dizendo. Ele está aqui o tempo todo. Mas dizer vem Espírito Santo é dizer: Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser. Quiser me convencer do meu pecado, faça. Se quiser transformar minha vida, transforme. Se quiser confortar e consolar corações, faça isso. Se quiser nos ensinar a verdade do nosso Pai, faça isso. Faça o que o Senhor quiser. E lá atrás, a história da igreja da Vineyard, por isso nós estamos nessa série DNA. Aqueles primeiras pessoas que estavam lá experimentando o surgimento dessa igreja, entre eles havia um pregador chamado Lonnie Frisbee. Ele que primeiro fez essa oração: vem Espírito Santo, faça o que o Senhor quiser. E sabe o que aconteceu? Aqueles caras foram cheios de um poder tão grande, que estamos nós hoje aqui, frutos dessa história e desse dunamis, dessa dinamite, dessa energia que os envolveu há tantos anos atrás. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eles foram realmente cheios do Espírito Santo, e coisas incompreensíveis começaram a acontecer no meio deles. E eu queria rapidamente, abre parênteses aí, talvez abrir a sua mente para não se colocar mais, às vezes, que nós fazemos muito isso. Nós nos colocamos como juízes das experiências incompreensíveis que o Espírito Santo promove no meio da igreja, não é?
Tem dois assuntos que nós gostamos, o crente gosta muito de fazer piada, inclusive os comediantes cristãos, né, que estão por aí nas redes sociais aí. Faz piada com o jeito que a igreja administra dinheiro e faz piada com os pentecostais, as coisas do Espírito Santo, girar no manto, essa coisa toda. Já viu essas piadas aí? Cuidado, gente. Cuidado com essas piadas, imitando gente falando língua estranha, já viu isso? Toma cuidado, sabe por quê? Se você faz uma piada, se você faz uma piada e dá uma risada e as pessoas riem junto com você, pode ser que você esteja certo, que aquilo ali é simplesmente um teatro, alguma coisa assim, não é? E aí, tudo bem, você vai talvez estar mais tranquilo a respeito disso. A única falta sua vai ser debochar do seu irmão cristão, que talvez genuinamente está buscando a Deus através daquilo que você não entende e que você não se identifica, talvez, ou não gosta, né? Isso é o mínimo. Agora, pode ser que você esteja debochando de algo que Deus realmente está fazendo. Aí, meu irmão, aí é ruim, aí dá ruim pra gente, não é? Então toma cuidado. Não sei se você já teve, eu já vivi alguns. Desculpa, gente, o tempo passou, mas eu estou acabando, tá bom? Muitas coisas no culto hoje. Eu já estou acabando. Eu já vivi com irmãos pentecostais que experimentavam coisas muito diferentes da minha experiência de fé. Eu aprendi a respeitar esses irmãos, aprendi a respeitar essas igrejas, a respeitar a seriedade, ainda que eu não entendesse, e ainda que eu talvez nem buscasse aquilo que ele estava buscando, mas eu via que de alguma maneira aquilo funcionava, estava levando ele para perto de Deus, ele estava tendo experiências verdadeiras com Deus, e pronto. Fecha parênteses. O Espírito Santo veio sobre a Vineyard e coisas estranhas aconteceram. E continuam acontecendo. Nós não vamos compreender tudo, mas nós temos que estar disponíveis para aquilo que Deus quiser fazer, para aquilo que não é vem Espírito Santo, não significa faça o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor quiser. Para que o crente cai quando o Espírito Santo? Não sei, eu não sei, mas eu não vou dizer se é Deus ou se não é Deus baseado na minha lógica. Deus faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quiser. Fecha parênteses, vamos voltar para o tema aqui. O Espírito age em nós, mas Ele age também através de nós. O Espírito comissiona, capacita e empodera. Nós citamos o texto do Evangelho de Lucas, onde Jesus disse que o Espírito Santo estava sobre Ele para fazer a missão, para cumprir a missão. O Espírito Santo sobre Jesus. Você já sabe qual que é o seu papel no reino de Deus? Se você não sabe, vem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo mostra para você quem, onde, quando e como realizar a missão que Deus tem para a sua vida. Você não fica perdido. O Espírito Santo estava sobre Jesus, mostrando exatamente qual era a missão da vida dele. E ele seguiu esse caminho até o final da sua vida. Vem o Espírito Santo, ele nos comissiona, ele passa para nós qual é a nossa parte nessa missão de Deus no mundo. Mas Ele também nos capacita. O Espírito Santo distribui dons sobrenaturais, mas também dons naturais. Dom para que você possa ser um edificador no meio do corpo de Cristo. Definitivamente nenhum cristão é chamado para sentar numa igreja e ouvir pregações e cantar músicas e participar de cultos. O cristão é chamado para essa edificação mútua, e essa edificação mútua só é possível se o Espírito revelar para mim quais são os meus dons que eu preciso colocar à disposição e serviço do Senhor. Então dizer vem Espírito Santo é também clamar para que Ele encha você de dons, ou que desperte você para os dons que você já tem e os coloque a serviço de quem Ele quer alcançar. E por último, o Espírito Santo, Ele empodera. Sobrenatural.
A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa missão depende, meus irmãos, de algo que é sobrenatural. A nossa guerra não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades desse mundo. Tudo que nós fazemos, a pregação, as canções, o serviço, as crianças lá no cultinho delas, a evangelização na rua, o grupo dos agentes da paz que estão lá em Itaperuçu esse fim de semana, proclamando o reino de Deus nas ruas, tudo isso só realmente fará alguma diferença nesse mundo se o Espírito Santo nos conceder o poder que é sobrenatural. Porque nós não estamos lutando contra as pessoas, querendo convencer as pessoas. Nós estamos lutando contra os demônios, contra aqueles inimigos de Deus, que querem que você permaneça a vida inteira na escravidão do pecado. Quer que o mundo continue sendo escravo, subjugado pela morte, pelo medo. E nós não vamos resgatar essas pessoas e trazê-las para o reino do Filho do seu amor, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o poder do alto, o poder sobrenatural, que não é terreno, para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém. Amém. Muito se fala hoje sobre as igrejas modernas, as igrejas grandes. Elas têm uma frase, não sei se você já ouviu isso aí. Cadê a equipe de louvor? Vem aqui, por favor, para a gente terminar orando juntos. Muito se diz nas igrejas mais modernas hoje que a maior estratégia para nós atrairmos pessoas para a igreja e fazer com que as pessoas permaneçam é criar ambientes irresistíveis. Já ouviu isso? Criar ambientes irresistíveis. Por isso, cada vez mais as igrejas têm investido em ter um ar-condicionado, em ter uma iluminação bacana, uma cadeira confortável, uma equipe de recepção que receba você bem lá na porta. Nada de errado contra tudo isso. Mas nós não podemos esquecer, e a nossa grande peculiaridade como Igreja da Vineyard é a seguinte: não são essas coisas que vão fazer a pessoa permanecer aqui. O verdadeiro ambiente irresistível não se constrói com luzes, não se constrói com clima, não se constrói com música. O verdadeiro irresistível é a presença do Espírito entre nós. Então, como igreja, nós temos que continuar clamando: vem Espírito, vem para esse lugar aqui ser irresistível. Para quando o seu filho que está distante de Jesus resolver vir com você aqui um dia, sentar do teu lado, ele vai ser tomado pelo Espírito Santo. E ele vai se convencer de que esse ambiente é irresistível, não porque nós fazemos as coisas direito, mas porque Deus está aqui, está falando, está trabalhando, está agindo. Então vamos terminar fazendo essa oração, amém? O Espírito Santo venha sobre nós. Feche os seus olhos, vamos todos orar. Você tem vários motivos hoje para dizer: vem Espírito Santo.